Salve, salve, amigos! Jova aqui. Vamos com a entrevista do Carpinão das Massas. Depois dessa vitória incontestável do São Paulo por 3-1 aí, em cima do, do Santo André, tá? São Paulo 3-1 em cima do Santo André, vitória incontestável. Vamos com a entrevista aí do Carpinão das Massas, galera. Vamos lá. Primeiramente aí, já deixa aquele triplo C maroto, curte, compartilha e comenta e se inscreva no canal aí. Beleza? A entrevista já está para começar aí do Carpinão, São Paulo 3, Santander 1. Gostei do jogo do São Paulo, viu? O time promete com o Carpini aí ser um time bem ofensivo, né? Vai começar. E só tende a melhorar. O Santo André na estreia no Campeonato Paulista e na temporada de 2024. Boa noite, Carpini. Queria que você... O Carpini, após a vitória do São Paulo sobre o Santo André, na estreia no Campeonato Paulista e na temporada de 2024. Obrigado. Começou. Boa noite, Carpini. Queria que você passasse as primeiras impressões, não só sobre o jogo, mas o clima no Morumbi, torcida mostrando muita presença. Carpinão das Massas. Como que você viu todas essas primeiras vezes que você teve, tanto de passar a primeira preleção para o jogo, montar o esquema, a primeira vitória, enfim, que você passasse essas primeiras impressões como técnico do São Paulo, por favor. Bom, boa noite a todos. Momento único, né, na minha carreira. A gente tem sempre a oportunidade de viver momentos que acabam fazendo parte da nossa história, mas tem alguns que são muito especiais, né? E o dia de hoje para mim foi muito especial. Estar à frente de um gigante como São Paulo, e em alguns momentos a gente fica ainda parando para entender tudo o que está acontecendo, né? Por mais que a gente tenha se preparado para esses momentos, a gente sonha com isso, a gente sonha com grandes oportunidades na vida. Fico muito feliz. Pela primeira vez ter toda essa atmosfera do Morumbi ao meu favor. Eu acho que o torcedor são paulino é um show à parte, né, no Morumbi. Tem todo o espetáculo que envolve o jogo, os atletas, mas a torcida tem feito a diferença, e a gente hoje eu tive uma amostra disso, né, que a continuidade desse elo que está cada vez mais fortalecido de torcedor, clube, atletas, essa sinergia de campo para arquibancada para o campo. No momento que nós tomamos o gol de empate, uma coisa me chamou muita atenção. A torcida naquele momento começou a cantar mais e cantar o hino, incentivar, então isso é fantástico. Em relação ao grupo, é aquilo que eu já falei em outras oportunidades para vocês. Um grupo comprometido, um grupo de homens trabalhadores. Acho que enaltecer a capacidade de cada um desses atletas é redundante da minha parte. Da maneira que eles me receberam, da maneira que a gente está devagarzinho propondo algumas ideias, pelo curto espaço de tempo aí, para a gente sutilmente propor algumas coisas que possam melhorar o nosso jogo. E eu não canso de repetir a herança boa que nós tivemos do trabalho anterior, então isso nos facilita muito. Então, as primeiras impressões, tudo isso que nos cativa, e hoje realmente eu pelo menos particularmente, né, os atletas já tiveram a oportunidade de viver isso, alguns não, algumas estreias assim como a minha, entenderam o que é o São Paulo, o que é o Morumbi praticamente lotado, o que é a presença do torcedor. Então a gente fica muito feliz com tudo isso, e também a oportunidade, né, que foi me dada por parte da diretoria, pela organização que eu encontrei aqui, das pessoas que hoje gerem o clube de maneira muito bacana, muito profissional. Então tudo isso reflete no resultado dentro de campo, não é o simples fato ali dos 90 minutos, né? Tem todo um entorno muito bem pensado e muito bem organizado, diretoria, staff, atletas, nós do novo corpo técnico, e é toda essa atmosfera do Morumbi que o torcedor faz total diferença. Carpini, boa noite. Giovanni Chacon, Jovem Pan. Perguntar para você, porque você, aproveitando esse gancho da herança do último trabalho, você na apresentação disse que não acredita em romper trabalhos, mudar tudo do zero, que você não acredita nisso, e realmente a gente viu algumas diferenças. Eu acompanhei o teu trabalho ano passado, principalmente no Juventude, durante a Série B, e estilo de jogo de atrair o adversário para o campo defensivo, coisas que o São Paulo não fazia, que a gente já consegue
vê que provavelmente foi uma Verdade. instrução sua, uns lançamentos na hora dessa atração do adversário. Para você, as suas ideias são muito claras na tua cabeça, mas para os jogadores, às vezes, demandam uma adaptação. Queria que você falasse o que você sente dessa adaptação dos jogadores. Você acredita que eles estão assemelhando bem? Se hoje foi um exemplo que está dando tudo certo, que está indo para o caminho certo? Queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, exatamente. Eu não acredito em romper barreiras. Mesmo quando se tem uma troca de comando por falta de resultados ou pelo insucesso da falta de resultados, não o insucesso do trabalho, sempre tem coisas boas. Nem tudo está errado, nem tudo está certo nas conquistas. Então, eu acho que essa continuidade de coisas positivas, potencializar essas situações, são coisas que eu acho que a gente tem que, quando chega, é um estímulo diferente, para o atleta é diferente a adaptação, né? Um treinador joga mais baixo, um joga mais alto, um faz uma bola longa, outro faz uma construção, então tudo isso gera uma adaptação para o atleta, adaptação física, tática, técnica, individual e coletiva. Então, em cima de tudo isso, eu acho que a gente conseguiu propor algumas ideias pelo tamanho da boa vontade desse grupo em fazer e da aceitação. Nós temos aí hoje, se eu não me engano, 10 ou 12 dias de trabalho, né, tirando as primeiras sessões de treino que foram só avaliações físicas, fisiológicas, enfim, é muito pouco, mas você vê que flui de maneira muito natural alguns comportamentos, ainda talvez na parte física, o que é normal, ainda um pouco preso, um pouco, né, alguns detalhes diferentes do nosso adversário, do Santo André, com talvez aí 60 dias de trabalho, mas isso se supera justamente pela aceitação às ideias e pelo trabalho que vinha sendo construído aqui desde, não só do ano passado, né? Todo o trabalho, acho que o Dorival pegou um pouquinho do Rogério, o Dorival colocou as ideias dele, a gente ajusta um pouquinho mais, a gente vai trazendo todas as coisas boas que o São Paulo vem construindo com grandes profissionais que passaram, que aqui estão. O São Paulo tem uma staff fantástica, então a gente vai também podendo deixar algumas ideias para a gente melhorar o nosso jogo e conquistar o que o São Paulo sempre busca em qualquer competição, jogar para vencer. Carpini, tudo bem? Ainda em cima dessa questão, hoje você começou, né, com os jogadores que já vinham atuando no ano passado, os reforços, por exemplo, eles ficaram no banco, depois ganharam oportunidade, e até o desenho tático do São Paulo, muita coisa, né, que tinha, não sei se foi coincidência ou não, mas você colocou o Luciano como meio atacante, colocou 2 jogadores abertos, né, o Lucas ele já tinha jogado também aberto pelo lado esquerdo. O quanto que você aproveitou o que estava antes e falou, eu vou utilizar mais ou menos já o que os jogadores estão acostumados, e o quanto que você já colocou foi coincidência, muita coisa que estava acontecendo com o Dorival aconteceu com você. Quanto do dedo do Carpini, entre aspas, já teve nesse time do São Paulo? Foi o que eu disse, em alguns comportamentos eu e o Dorival acredito que a gente pense muito parecido, né? Então foi possível aproveitar muita coisa porque a gente acredita nas mesmas ideias. Talvez em alguns momentos ainda vão ter algumas coisas que possam ser ajustadas de acordo com o resultado, com o adversário, com as competições que nós teremos, o nível de adversário. Esse encaixe de um bloco mais alto de marcação, era tudo muito bem definido. O encaixe de área num bloco mais baixo também muito bem encaixado. Então são situações que não tem por que a gente mexer, né? A bola parada defensiva, que sempre foi um ponto positivo do São Paulo ano passado, sofreu poucos gols. Talvez na ofensiva, na bola parada, a gente levando 2 atletas e tentando variar um pouco, não tivemos tantas situações de bola parada, mas a gente trabalhou algumas variações em cima disso. É uma situação do jogo que eu acredito bastante, que a gente pode, de algumas maneiras, surpreender o adversário. Mas eu acho que basicamente isso, o jogo de ter a bola, de gostar do jogo, acho que é muito também do que já tinha o São Paulo no passado, e o que eu procurei passar para eles, essa situação de uma construção, de trazer o adversário para o nosso campo, para a gente poder ter campo, e a partir do momento que a gente traz o adversário e ganha campo, aí é o momento também da gente jogar um pouquinho sem bola nos espaços, tentar espaçar um pouco as linhas, para a gente usar a capacidade que nós temos do Lucas flutuar de fora para dentro, do Luciano, que fez esse papel hoje brilhantemente entre as linhas, toda hora que a gente conseguiu trazer o adversário e achar esse passe para mudar a bola de lado, de um passe organizado, de pé em pé, a gente conseguiu progredir. Então esse ataque ao espaço, um pouco mais de profundidade, um pouco mais de dobras pelos lados, né?
até pela característica do Igor e do Wellington, a gente espeta um pouco lá em cima, quando o Rafinha jogar uma situação um pouquinho diferente. Então, acho que tem algumas coisas que eles assimilaram bem, mas, como eu disse, é um trabalho já vitorioso, então facilita tudo. Carpini, boa noite. O que vai condicionar as próximas escalações é a busca, talvez, por um alinhamento de um time principal ou questão física de rodagem do elenco? E o que foi passado para você com relação ao Rames? Por que ele sai um pouco atrás até de jogadores que estavam no final da temporada no departamento médico? Na verdade, a gente prioriza os dois, né? A gente vai priorizar nas próximas rodadas o conjunto e também a parte física. Hoje nós estendemos um pouquinho as mexidas justamente porque era programado esse volume. Eles precisavam andar um pouquinho mais para a gente atingir o nível da capacidade física, para a gente poder pensar na sequência da temporada. Em relação ao Rames, ele não está atrás. É uma questão de carga que já era muito bem definida isso desde a minha chegada e talvez desde o trabalho já com o Dorival, ele, a Arboleda, o próprio Rafinha, então tá tudo dentro do previsto. O Rames não sai atrás, não. Tá todo mundo na mesma toada. Inteligente, cara. Carpini é inteligente. Todos são muito importantes para o São Paulo. E que bom, né, que o São Paulo se reforçou dessa maneira. E essa vai ser sempre uma dor de cabeça boa. E, por outro lado, eu não vejo nem como uma dor de cabeça, né? Eu vejo que a gente consegue manter o nível de qualidade, de competitividade, independente das possibilidades para cada jogo de escalação. Carpini, boa noite. Você falou na sua apresentação também da questão da competitividade, a intensidade que você pede, e hoje a gente viu o São Paulo, quando perdia a bola, tentando recuperar de uma maneira muito rápida. Então, se isso já é a característica também do seu trabalho, e com relação a esses jogadores que estão nesse controle de carga, se você pudesse falar um pouquinho mais para o torcedor também entender esse processo, e se tem algum tipo de previsão de quando eles já vão estar treinando normalmente com o grupo. Legal. Esses comportamentos, quando se perde a bola, é uma coisa que a gente treina e cobra muito, e a tendência é que à medida que a parte física melhore, isso também tende a melhorar. Eu acho que quando a gente tem esses comportamentos mais no campo do adversário, a gente corre menos riscos e a chance da gente pegar uma saída mais desorganizada e terminar a jogada em gol. Então, são algumas situações que a gente tende a melhorar. Isso é uma ideia de jogo, sim, das minhas equipes. Gosto desse comportamento quando se perde a bola de maneira imediata. Em relação a esses volumes, eu não posso te assegurar. Qualquer coisa que eu fale aqui, que na próxima rodada tenha outra disposição, a gente pode ser cobrado por isso, mas é uma análise que a gente faz em conjunto, departamento físico, fisiológico, feedback do atleta. Eu acho que progredir de maneira gradativa, nós não podemos perder ninguém, é um ano cheio de grandes compromissos, então todos são importantes no processo, então a gente respeita algumas particularidades para a gente poder não correr o risco de perder ninguém. Carpini, tudo bem? Tudo bem. Queria saber de você, primeiro, sobre a mudança do Lucas, se tem mais precaução do que a necessidade de uma nova avaliação, ali essa saída, e também do nível de satisfação que você tem, não somente pelo resultado de 3-1, mas pelo desempenho daquilo que você trabalhou ao longo da semana para o resultado de hoje. O Lucas não preocupa, foi o cansaço mesmo, acho que ali foi o limite, o último. Graças a Deus, sprint, o último suspiro. Se não fosse naquele momento, já estava prevista a troca, né? Já estava quase dentro do que a gente programou para o volume dele, então não preocupa. Graças a Deus. A outra? O nível de satisfação fantástico, né? Não pelo resultado em si, claro que é uma chegada, e aqui a gente não é hipócrita, e eu não sou hipócrita, eu costumo falar aquilo que eu penso, gera uma desconfiança pela minha chegada, né? Poxa, como vai ser o São Paulo do Carpini, um treinador jovem, grandes medalhões, e talvez se a gente tivesse feito aqui um excelente jogo como nós fizemos, o resultado não tivesse acontecido, teríamos algumas manchetes já prontas, né? E é natural, isso não é uma crítica, não. O fato é que isso também não muda nada, eu ainda procuro a minha afirmação, esse jogo já é história para contar, fazia tempo que o São Paulo não vencia numa estreia, até onde eu sei, então são oportunidades, como eu falei, que a vida te dá, de fazer história, de ocupar os seus espaços, de mostrar a sua capacidade, e eu falei isso para eles, né? Se a gente não fizer, outras pessoas vão ter oportunidade de fazer, então isso tudo foi muito bom, e
como eu disse por diversas vezes, você até repetitivo, a maneira que esse grupo me recebeu e o quanto esses caras trabalham hoje aqui antes do jogo, até os jogadores, a maioria dos jogadores que puderam comparecer, mesmo que não estavam relacionados para essa partida, ajudando, dando uma palavra de incentivo. Então isso foi fantástico para todos nós. Boa noite, Carpini. Parabéns pela primeira vitória. Queria falar um pouquinho, possivelmente, sobre uma pequena dor de cabeça boa, no bom sentido, claro, que você vai ter a respeito nessa temporada, sobre o meio-campista ofensivo, o cara que vai criar nesse jogo do São Paulo. Hoje a gente observou que o Luciano começou pelo meio, você também citou esse Luciano entre linhas, o Lucas caindo pela esquerda, mas construindo muito bem também pelo meio. Recentemente a gente ouviu várias entrevistas dele dizendo que ele se sentiria à vontade de jogar centralizado, de construir também as oportunidades ofensivas do São Paulo. Fora o Galopo, que depois de muito tempo voltou de lesão, Rames Rodrigues, que a gente não precisa nem citar muito. Como você enxerga taticamente, dentro do que você pensa, esse São Paulo e quem pode ser esse construtor ofensivo do tricolor? Obrigado. Eu acho que vai variar, né, de acordo com a característica também do adversário e da competição. Quando a gente precisar de um cara que rompe linhas com drible, com a velocidade, nós temos o Lucas, podemos voltar ele para essa função. Um cara que distribui bem a bola e tem a inteligência de achar os espaços para mudar a bola de lado, para achar um passe de gol. Esse cara é o Luciano, esse cara é o Rames. Então a gente tem boas alternativas para isso. E eu nunca faço alguma situação que eu não tenha trabalhado e que eu entenda que no treino não encaixou aquilo que eu imaginava. Nós, por conhecer um pouco, né, do Santo André, do elenco que foi montado, imaginávamos um volume ofensivo pelo lado esquerdo. A gente no comecinho do jogo insistiu um pouco do lado contrário. Quando nós trouxemos o jogo para o lado do Lucas e do Wellington, nós criamos as melhores situações, a roubada de bola do Luciano no pênalti, as diversas ultrapassagens do Wellington. Então isso nos dá muita segurança. E como eu disse, eu não faço nada sem treinar e também não faço nada sem ouvir o feedback do atleta, que para mim é o mais importante. E eu conversei com o Lucas essa semana. Em específico nesse jogo, eu gostaria que ele fizesse essa função que ele desempenhou hoje de maneira fantástica, indiscutível, né? A capacidade técnica, física, a velocidade nos movimentos, um atleta de altíssimo nível, por isso que viveu grandes coisas assim na carreira. Então, ele se dispôs a fazer, ajudar, acho isso incrível também, a solidariedade, o compromisso que esses caras têm coletivamente e com o São Paulo. Tá ganhando o grupo já. Tem diversos jogadores no setor ofensivo que podem fazer várias funções e de diversas maneiras a gente consegue distribuí-los também taticamente em função daquilo que a gente vai enfrentar. Carpini, boa noite. Léo Lepre, da TV Globo. Você falou do setor ofensivo, agora eu quero te levar para o outro lado do campo, para o setor defensivo do São Paulo, até porque, é claro, está no começo do seu trabalho e alguns jogadores vão retornar. Tem que ser o Arboleda e Ferrarese. Direito, o Rafinha provavelmente vai retornar, o Arboleda pode ser que retorne também, mas você perdeu com relação ao time da temporada passada 2 titulares desse setor, o Beraldo na zaga e o lateral esquerdo, Caio Paulista. E eu queria que você fizesse uma análise. Eu sei que é um começo de trabalho, mas tanto do Wellington, como você vê o Wellington para essa temporada e também desse miolo de zaga, né? Quem poderia formar uma dupla ali do lado do Arboleda? Se você até de repente pensa em deslocar algum jogador de outro setor, um volante talvez, para fazer às vezes nessa impossibilidade de alguns zagueiros não atuarem. Obrigado. Obrigado. Esse, na verdade, nessa semana foi o maior desafio, né? Em relação à equipe que vinha jogando, que terminou pelo menos o ano jogando, foram 3 mudanças, né? O Diego, o Alan e o Igor, que vale ressaltar que acho que há 9, 10 meses não fazia uma partida e conseguiu atuar muito bem os 90 minutos, muito comprometido em tudo aquilo que foi proposto de ideias para a partida de hoje. Então a gente ganha mais uma alternativa. Em relação ao Wellington, eu vejo o Wellington no início, quando eu acompanho alguns jogos e nós tivemos a oportunidade de nos enfrentarmos até antes da lesão, ele sempre teve isso que ele teve hoje em alguns momentos, né? Eu acho que nós precisamos estimular e organizar para que ele entregue o melhor nessa parte final dele. É um cara que não só dá profundidade, não só cria situações ofensivas, ele tem a capacidade do drible, de achar passe por dentro, de uma triangulação, uma bola final muito boa. Então acho que de maneira gradativa ele vai voltar a ser, principalmente na parte ofensiva,
pelo menos o que eu vi do Wellington lá atrás, quando ele surgiu, muito agudo, muito ofensivo, e a gente quer muito isso dele, assim como o Igor tem pelo lado direito, e acaba sendo uma variação muito boa para nós, né? Quando tem o Rafinha, quando tem o Igor, e o São Paulo ganha muito com isso. Em relação à nossa linha defensiva, nós temos o Ferrarese também, né? Que hoje estava entre os relacionados, Isso, o Arboleda, que está nesse controle de Ferrarese, carga. A gente tem diversas opções, acho que para definir agora é muito difícil. Como eu falei, a gente não está buscando 11 atletas, nós estamos buscando um grupo ideal para todas as competições. E aí, o Diego hoje fazendo um grande jogo, não só pelo gol, mas pela imposição. Esse ajuste que nós tivemos ofensivamente, por esses jogadores estarem acostumados, né, a estarem juntos, é o que faltou um pouquinho hoje na parte defensiva, em alguns momentos da nossa construção, em alguns movimentos dentro daquilo que a gente pensou para a partida de hoje, que são coisas a serem ajustadas e é perfeitamente normal, né, pela falta de conhecimento dentro do jogo, dessa linha montada. Então, a gente tem muitas opções em todos os setores. Talvez, como você falou, o lado esquerdo do Beraldo, talvez seja o lado que a gente sinta hoje um pouco mais. Era um zagueiro que conseguia, assim como o Rafinha faz pelo lado direito, organizar o time dali da primeira linha, achar passe, daqui a pouco quebrar uma linha dali de trás e dali ele ter a capacidade de quase criar uma situação de gol. Então essa é uma perda muito grande, mas que a gente vai buscar essas alternativas dentro do elenco. Oi, Carpini, boa noite. José Paes aqui da TV Gazeta, parabéns pela estreia. Obrigado. Voltando um pouquinho na questão aí do Lucas, e na entrevista que ele deu, dizendo que prefere jogar pelo meio, hoje a gente viu um posicionamento dele do lado esquerdo, não tão espetado lá em cima da linha. E aí eu queria te perguntar o seguinte, você acha que vai ser assim daqui para frente o posicionamento dele, ou você ainda acha que é possível que ele jogue em algumas partidas como um ponta? Quer criar casinho aí, vai cagar, rapaz. Pelo lado direito? Bom, foi como eu disse, né? O cara já respondeu a porra da pergunta. Ali na frente, nós temos jogadores com capacidade de fazer mais de uma função. E o Lucas é um dessas situações. Para a partida de hoje, a gente entendeu que ali seria uma situação que nós poderíamos ter um pouco de vantagem sobre o adversário, ter dois caras que flutuassem entre linhas do lado contrário da bola para a gente poder mudar um pouquinho os corredores e criar essas situações do volume ofensivo. Então, para a partida de hoje, sim. Para as próximas, nós temos o Lucas que começou de um lado, terminou pelo lado direito, terminou ano passado fazendo uma função centralizada. Então, em diversas alternativas a gente consegue usar, né, o Lucas, o Luciano, o Eric, talvez menos o Ferreira e o Wellington Rato, que aí são caras que bem habituados ao pé contrário. Carpini, boa noite. Bruno Gilfrida, do GE. Primeiro, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria voltar, por favor, no tema do Rames, porque quando saiu a lista de inscritos, a torcida fez alguns questionamentos, né? E algumas peças se encaixaram. O Rafinha ficou fora, a gente entendeu, porque ele ainda não poderia jogar hoje. O Luan, a gente sabia que antes da sua chegada ele talvez fosse negociado. Mas o Rames levantou algumas dúvidas porque é um jogador que, naturalmente, por todo o trabalho dele, o histórico dele, pode despertar interesse de outros clubes. E a gente fica com analisa a possibilidade de repente, São Paulo não querer gastar uma vaga, né? De repente, se ele não for ficar. Então, eu queria saber de você o motivo dele não ter sido inscrito, já que você disse que conta com ele normalmente. E se você realmente conta com ele normalmente, se foi passado para você que você pode contar com o Rames normalmente, porque a torcida principalmente ficou com essas dúvidas nos últimos dias. Muito obrigado, Carpini. Imagina. É até bom que a gente esclarece nessas situações para não ficar nada mal conversado. O regulamento da Federação Paulista ele te permite, né, até o dia 16 de fevereiro fazer as inscrições. Então nós nos preocupamos em acelerar o processo de inscritos dos atletas que estariam aptos a atuar na primeira rodada. Então, jogo a jogo, é natural que, à medida que essas cargas forem equilibradas, eles estiverem à disposição, vão ser inscritos e participar do processo, né? Então, foi perfeitamente normal. Não só o Rames, o Michel também não foi inscrito, o Rafinha não foi inscrito, então não significa que eles não estão. O São Paulo conta com todos os atletas que estão hoje treinando no CT, né? O Nicão, que era um outro caso desses como o do Luan, hoje estava na partida, né? O Luan também
buscando o seu espaço. Então a gente tem diversas opções. Em relação à inscrição, é apenas isso, né? Não temos a urgência, já que eles ainda não estão dentro das possibilidades físicas, dentro daquilo que o São Paulo programou para cada um desses atletas, para eles atuarem com segurança. Eu acho que esse é o mais importante. Carpini, boa noite. Eu queria saber um pouco, você já falou muito de tática, de programação física, mas eu queria saber um pouco de você. Quando você entrou no ônibus para vir para o Morumbi hoje, para a sua estreia, sabendo que a casa estaria cheia, mais de 40 mil ingressos vendidos, queria saber o que passou pela sua cabeça, porque eu sei que um profissional, nesse momento, está muito concentrado, focado na partida, no plano traçado para essa partida, mas também não dá para deixar de lado a parte humana, a realização de um sonho, tudo isso que envolve a sua chegada ao São Paulo. Hoje você acordou, recebeu muita ligação, trocou muita mensagem. Meu Deus, olha as como foi o dia filho. do Thiago Carpini e como será a noite do Thiago Carpini depois dessa ótima estreia, dessa ótima performance da equipe, uma vitória convincente com o estádio lotado? Normalmente... Recebeu muito ligação, né, isso é pergunta. Até o estádio, a gente vem repensando tudo aquilo que nós fizemos, possibilidades de mexidas, alternativas para o jogo, mas hoje eu confesso que no momento que a gente entrou ali no ônibus do São Paulo, a gente foi saindo do CT sentido Morumbi, a gente começou a chegar próximo e sentiu o calor da torcida, e foi um momento mágico para mim, com certeza eternizado na minha memória, esse momento da chegada e o momento... Quando eu comecei a subir a escada do Morumbi e viu o último anel tomado e o torcedor cantando uma festa linda, confesso que eu arrepiei, assim, a gente fica até emocionado, os olhos enchem de lágrima, porque é um momento de muita satisfação, né, de uma conquista pessoal, profissional. Eu sei o que eu passei, o que eu construí, o que eu venho construindo, para ter oportunidade, para Deus me abençoar dessa maneira, e eu ter a oportunidade de estar à frente de um clube como o São Paulo, e viver isso para mim foi um marco na minha vida, uma sensação que eu não vou esquecer nunca. Minha chegada ao estádio e a subida ali nas escadas do Morumbi foi algo, a gente conteve um pouco. Quando acabou o jogo, eu falei um pouquinho com a minha esposa, e ela me compartilhou a mesma sensação do primeiro gol, a gente comemorando o primeiro gol, que é emocionante, né? Então... eu não falei com muita gente hoje não, sou um cara mais tranquilo. Dia de jogo eu procuro focar um pouco mais não, todos os dias a gente tem que estar focando nos jogos, porque a demanda é grande, né, num clube desse tamanho, mas normalmente eu tenho o hábito, acho que é melhor a colocação, de falar com a minha família, só com os meus filhos, falar com a minha esposa, e o pós-jogo agora, minha cabeça já está em Mirassol. Eu já estou vivendo o próximo jogo, esse já ficou para trás, não tem muito tempo para... Boa, Carpinão das massas! A gente está aqui batendo um papo e passa um filme na cabeça, então para mim é isso, não tem muita euforia, não tem muito entusiasmo, porque o próximo passo agora é mais difícil, o próximo jogo é um adversário complicadíssimo, que vem de uma sequência de elenco, de comando com o treinador, então a gente sabe da dificuldade que é jogar lá. Então já está pensando no próximo passo, no volume de carga de cada atleta e na continuidade do São Paulo. E talvez agora, chegando em casa um pouquinho com a família, eu vou esfriar um pouquinho a cabeça, assim, pelo menos me permitir por algum período fazer um retrospecto, né, da minha chegada, da primeira semana, da chegada ao Morumbi, desse momento até o apito inicial. Foi algo grandioso na minha vida, marcante. Encerramos então. Isso, deixa o cara descansar aí, pelo amor de Deus. Meu. Cada pergunta que a gente viu aí, deixa o Carpinão das massas descansar aí. Próximo jogo agora contra o Mirassol no meio de semana, tá, galera? Depois do Mirassol, no próximo final de semana, tem a Lusa, né? Aí depois da Lusa já vem o clássico contra o Corinthians, e depois o Corinthians, a final da Supercopa contra o Palmeiras. Galera, eu tô confiante no trabalho do Carpinão das massas aí, viu, cara? É um cara muito inteligente, né? Ele já meio que é um cara que falou bem do elenco, já tá ganhando um elenco aí, diferente do... Lembra das coletivas do Ceni? Que o Ceni, a cada coletiva, falava mal de algum jogador, os caras iam pegando bronca dele, né? O Carpinão já sabe ganhar o elenco. É um cara inteligente, viu, mano? Eu acho que esse cara vai
vai ser campeão de alguma coisa importante esse ano com o São Paulo, para nossa alegria aí. Tá bom, galera? Ó, se inscreva no canal aí, deixa o triplo C, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Salve, salve o tricolor paulista. Vamos que vamos, torcedores e Carpinão da massa. Tamo juntos.